Meta apresenta resultados e basicamente sobe cerca de 30 dólares, mais ou menos 14, 15 por cento. Ahm, Apresentou, quer dizer, lucros e vendas acima do esperado, não se esqueçam, mesmo que com contração, acabou por inverter essa tendência. A questão dos lucros era mais do que esperado, pelo menos na minha ótica. Porquê? Porque eles andam a despedir pessoas, então têm que baixar os custos, continuam a aumentar os gastos no desenvolvimento do metaverso, mas a realidade é a gap dos 230 está fechada, não é? Neste momento está nos 240 dólares. Tirando isso, o dia basicamente começou tal e qual como ontem. Para já, não estamos bearish, para já, mas tendo em conta que a maior parte dos índices ontem afundaram bastante, era esperado para hoje um bounce. Pelo que vamos ver o que é que amanhã, com os dados do PCE, já agora começamos aí pelo calendário, com os dados PCE, o que é que o mercado vai acabar por fazer. Hoje tivemos pedidos iniciais de subsídio de desemprego abaixo do esperado. Ou seja, a economia continua a ser bastante resiliência. Saiu o PIB trimestral, metade daquilo que é a previsão, ou seja, a previsão de crescimento, e não se esqueçam, isto são dados preliminares, mas a previsão de crescimento foi cortada pela metade, aliás, mais da metade, e isto começa a dar aquela confluência. Estamos numa recessão ou ela ainda aí vem e ainda vem com força? Tudo em aberto, pelo menos para já. Olhando para amanhã, vamos ter então o PCE, que é o índice de preços do consumidor que o Fed usa. É expectável, continua a cair, muito expectável. Eu não tenho acompanhado a questão de o porquê das taxas de juros estarem a aumentar, porque têm aumentado, mas por aqui amanhã vamos ter acesso a muita informação, pelo que estejam bastante atentos, olhando para as options para o mercado americano. Temos que meter para amanhã. Como vocês veem, as balizas estão feitas, né? Ainda há quem diga que podemos vir aos 4.000, agora são 80 pontos, acho que é demais, ou 90, acho que é demais. Tiveram hoje os Bears a oportunidade de trazer cá para baixo, mas não conseguiram. Pelo que fiquem aberto, vimos aos 4.170, nem por isso, mas é aquilo que nós temos em termos de options. Olhando para as nossas cotadas, em termos de índices, ficou praticamente tudo positivo, uns com mais força, outros com menos. Vocês podem ver que o Standard & Poor's é aquele que está a mexer mais, mas PSI quase 1%, DAX ligeiramente, o CAC, o francês, também ligeiramente, e o mesmo para o IBEX. Em termos de cotadas, temos a Jerónimo Martins, eu creio que apresentou resultados, não tenho a certeza, uma subida de 3,76, enquanto que a Sonai praticamente não se mexeu. Em termos de amplitude, a Sonai realmente não mexeu assim muito. Depois temos as papeleiras continuam quietas, BCP continua a subir, é aquilo que eu vos digo, há cotadas que enquanto elas tiverem a tendência de subida, porque duvidar, não é? As renováveis hoje estão a fazer um bouncezito, eu digo bouncezito, apesar da EDP a renováveis ter fechado em máximos, porque a estrutura em si, pelo menos nas duas renováveis, Greenvolt e EDP renováveis, não está assim muito famosa. A EDP, essa sim, continua a ir, e a Galp a cair quase 2%. De resto, depois não temos assim nada especial, a não ser a nós, que subiu 2,5% para os 4,01. Estados Unidos, estamos a ver as grandes tecnológicas completamente verdes, arrastadas ou não, porque essa é a parte que é importante, arrastadas ou não pelo resultado da Meta. A
a grande questão é esta: a maior parte delas ainda tiveram grandes quedas nos últimos dias. Microsoft não, ontem subiu quase 8%, hoje está a completar os 10%. A Amazon tem andado a subir nos últimos 2 dias. A Shopify não tem acompanhado, mas tem andado a subir por causa das apresentações de resultados. Não só a Microsoft, como a Google e a Meta têm batido as expectativas, têm dito que as coisas não estão assim tão más quanto eles pensavam, e têm andado a subir. A Tesla está a fazer um bounce nada especial, banca positiva. Há alguns setores que não estão a fazer nada, os semicondutores, por exemplo, mas tiveram bastante negativos, e acho que essa é a parte importante. Como vocês podem ver, as defensivas estão cá em baixo, o resto é os serviços de comunicação a dominar. Olhando então para o nosso PSI, o nosso triângulo rompeu para cima, fantástico. Agora olhamos para aqui. É para aqui que nós temos que olhar. 6.288 não quer dizer que vá lá, não se esqueçam. O facto de termos este máximo aqui e este aqui não implica que vá lá, mas aparentemente é isso que está a querer fazer. E BEX está abaixo da Moving Average, para já não está extremamente bullish, pelo contrário, aquilo que fez foi um mínimo e agora está de procura, ou nós estamos à procura de ver se este máximo é um máximo mais elevado ou não que o anterior. Como é óbvio, existe sempre esta possibilidade, né, de ir para aqui, que é bearish, basicamente máximo mais baixo, mínimo mais baixo, mas também existe a possibilidade de fazer isto, mínimo mais elevado, e romper. A grande questão para já é, enquanto não tivermos 9.500, temos aqui algum ruído. CAC, praticamente em sidebar de ontem, tal como o IBEX e o DAX, a mesma coisa. Quietinho aqui, sem se mexerem. A época de apresentação de resultados, vejam a VIX, hoje afundou. Toda a gente a dizer, não, é para ir lá para cima, é agora. Era uma possibilidade, sem dúvida, mas a quantidade de resistência que nós temos aqui, eu levo-me a crer que não vamos lá tão depressa. Agora, dias voláteis vamos ter. Fez gap down e sempre a descer. Dólar, esse está ligeiramente a subir, mas a sequência continua a ser extremamente negativa. Temos um mínimo mais elevado neste momento, queremos romper pelo menos esta zona dos 102 para fazer um máximo mais elevado que o anterior e começar a pensar em inverter esta tendência, porque de resto, nada. As notícias, que são notícias triviais, na minha ótica, o que é que interessa à Argentina, né? Se vai começar a fazer transações com a China com moeda chinesa, problema deles, em vez de usarem o dólares. É um país pequeno demais para fazer moça, como diz o outro, mas estejam atentos. A questão é, saem notícias e o dólar mexe em sentido oposto. Petróleo, estamos a estabilizar depois da queda de ontem, foi um afundanço bastante forte. Talvez em parte esteja aqui a justificação do porquê da Galp ter ficado negativa, e depois temos as obrigações essas a subir e a começarem a fazer um mínimo mais elevado, né? Para já o máximo é mais baixo, mas as obrigações têm andado a subir. A Bitcoin, mais volátil do que isto não há. Ontem subiu bastante, acabou praticamente no valor da abertura, hoje está a subir outra vez. Vejam como é que fica no fecho. Ontem os mercados estavam a cair e ela foi lá para cima. Hoje pelo menos não está a acompanhar aquilo que o mercado está a fazer, né? Em termos de beta, devia de estar aqui em cima. Setor de energia a acompanhar a queda do petróleo, financeira a tentar fazer um bounce e as tecnológicas a tentar fazer um bounce acima da moving average, bastante positivo, mas não se esqueçam, isto tudo é confusão, e por isso é que eu digo, não quer dizer que não façam posicionamentos. Eu hoje fiz posicionamentos
uma para fazer um swing rápido, outra, e não quer dizer que eu esteja positivo, que eu nem faço a mínima ideia se estou positivo, que foi a NIO, a outra foi a Enphase, por causa da queda de ontem, que foi uma queda muito forte, sem dúvida, não quer dizer que não possa cair mais, atenção, pode, mas nós nunca sabemos se, não é? Nós olhamos para esta estrutura e toda a estrutura de mínimos, o que é que nós pensamos? Se está aqui, vem aqui. E depois nunca vem. Facto, ela não deu sinal nenhum de tentativa de inversão. Mas ah, quando nós achamos que as cotadas são, como é que eu hei de dizer? Ah, ela sempre teve lucros, isso não está em causa, mas crescimentos brutais. O facto de terem baixado o guidance das vendas não foi assim tão grave quanto isso. Não há problema se ela cair um bocadinho mais, não é por aí, não vou ficar preocupado, mas é só para vos dizer que fiz posicionamento. Ontem saí de uma que foi a Shopify, que ela estava, enfim, e hoje demonstrou que continua com o mesmo problema, ou seja, devia de subir como a Amazon e não subiu. Isto para vos dizer o quê? Para dizer que há muitas cotadas, mesmo das nossas nacionais, que estão interessantes, mas ainda não deram sinais. Estamos a fazer uma pausa nas renováveis, na Green Volt. Essa pausa tem um significado assim tão importante para nós ficarmos bullish. Nós olhamos para a visão uma hora, não. Mas mínimo, máximo, mínimo mais elevado. O sinal começa aqui. Como é óbvio, eu aconselho a não arriscarem, principalmente quem não tem grande confiança e não quer ficar muito negativo, não arriscar aqui, mas arriscar mais aqui em cima. É isto que eu penso que poderá acontecer, como é óbvio. Isto poderá ser um bounce e depois simplesmente voltar cá para baixo. Mas para já, ah, nós estamos a falar de investimentos que têm risco, mas que têm um elevado potencial. E esta, sem dúvida, pelas quedas que teve, tem um elevado potencial. Em termos de paralelismo, e é muito difícil fazer um paralelismo com esta cotada, aquilo que nós vemos é que normalmente meio de maio, não é? É quando ela começa a inverter. Portanto, se usarmos essa experiência, não fazemos posicionamentos agora, esperamos que ela comece a dar sinal, ou esperamos cá em baixo. Mas quer dizer, o ano passado, abril, e não se esqueçam, bear market, não é? O ano passado, em abril, finais de abril, onde é que estávamos? Estávamos mais ou menos aqui assim, ela veio um bocadinho mais abaixo, foi para cima, mas nunca chegou a ficar oversold. Neste momento está oversold, a visão semanal, aquilo que nos diz, eu estou a perder um bocadinho de tempo na Green Volta em específico, porque são três cotadas, né? A EDP renováveis e a EDP, apesar da EDP estar diferente. Vocês veem a zona de suporte que aqui temos, por isso, para já, acho que em termos de movimento seria isto. Temos é que acompanhar e ver se aguenta. A EDP renováveis é praticamente a mesma coisa, com uma diferença. O triângulo está feito, ele está aqui desenhado, está a respeitar. Não temos muitos contactos aqui, mas a linha de tendência só rompe quando fizermos um novo máximo. A sequência de máximos cada vez mais baixos é a parte mais importante. Portanto, quem tiver receio, entra acima dos 21,30. Quem não tiver receio, entra nesta zona de suporte e fica à espera de fazer quanto? Daqui até aqui são mais ou menos 6,70. É isto que está a tentar arriscar, tentar apanhar. A EDP foi aquela que a tendência tem estado sempre a subir, desde outubro. Parece uma tecnológica. Agora, chegamos ao ponto da resistência, chegamos. Vai ter apresentação de resultados em breve, sim. Vai dar dividendo de 20 cêntimos? É. E esses 20 cêntimos vão nos trazer para, mais ou menos para aqui, para a zona de suporte. Portanto, agora vamos ver a reação. Não se esqueçam, uma que deu dividendos foi a nós e foi para descer. Mas hoje, vá-se lá perceber porque os resultados foram bons. Segundo o que aqui está, os resultados foram bons, ou pelo menos bateu as expectativas. Hoje acabou por subir bastante. Mas abriu com um gap down, que é a parte que eu acho que é engraçada.
vale para o mesmo. EDP pode ir lá para cima, como simplesmente depois voltar cá para baixo com a apresentação dos resultados. BCP, ela continuou, está a chegar à zona de resistência. Esta zona de resistência vem daqui, a isto tudo. São 4 anos de distância. Não deve haver assim tantas ações aqui, de modo a que sirva de forte resistência. Se olharmos para o curto prazo, é como se não houvesse aqui nada. Por isso, enquanto ela não der sinal de inversão, não vamos acreditar que ela vai inverter. Ela fez uma doji ontem, hoje fechou acima da doji. Normalmente a decisão está tomada quando isso acontece. E isto serve para quê? Para nós continuarmos a seguir a moving average. Portanto, enquanto isto acontecer, é acompanhar. Para novas entradas seria os 0,2397, uma resistência nos 0,2410 e depois tentar acompanhar até lá acima. Bears, estão a olhar para estas zonas. É para isso que eu estou a olhar. Vejam, em termos de pivôs, esta ascensão toda, fizemos um pivô, nunca rompemos, nunca. A tendência tem sido sempre subida. O pivô está aqui, fizemos um novo pivô, este pivô rompeu o anterior? Não. Tínhamos aqui este pivô que rompeu, é um facto, mas este, não. Sempre a seguir. Por isso, acho que para quem está dentro é isto que tem que acompanhar, o resto é simples. Quanto à Galp, voltamos para a parte inferior desta consolidação. Existe um forte potencial de fechar a gap, existe um forte potencial de simplesmente as coisas começarem a inverter. Isto significa o quê? Significa que teríamos esta gap e esta também. As petrolíferas, não se esqueçam, os resultados que eles vão apresentar são lucros astronómicos. E a economias, apesar de tudo, de toda a gente falar que o consumo tem diminuído, as economias continuam resilientes. Portanto, as petrolíferas são sempre uma boa aposta. Agora, duas gaps e andamos aqui a batalhar, por norma, vem cá abaixo, mas não é garantido. Portanto, enfim, para quem está posicionado nas petrolíferas, pelo menos tenha consciência. Começando a fechar a gap, ela vem fechá-la até ao fim. Não, amanhã vendo pressão compradora, ela vem cá para cima novamente. É aquilo que eu penso. De resto, não tem assim muito que se lhe diga, porque ela tem estado a lateralizar e vocês já sabem, estas consolidações ou são distribuição ou é acumulação. Tal qual como aqui. Se nós apertarmos isto, vocês veem. Distribuição porque caiu. Neste momento está a consolidar. Essa consolidação pode levar lá para cima. A nós, como já vimos, apresentou resultados e lá foi. Deu um sinal interessante. O sinal interessante foi que... onde é que nós abrimos? Fizemos aqui uma doji muito forte vela aqui com uma subida de quase 1%, martelo invertido, caiu, o sinal veio um bocadinho tarde, mas teria que ser aqui assim nos 3,94, sabendo que tinha aqui esta confusão toda. Quem não se posicionou, eu acredito que ainda vai a tempo. Agora, acompanhem a Moving Average na time frame que vos for mais útil. Porquê? Porque é natural que haja consolidações, mas tal qual como aqui, ela nunca veio à moving average. E é esta. Vocês sabem, porque eu não tenho escondido, né? Eu saí erradamente da meta. Tão simples quanto isso, saí erradamente. Erradamente não, eu saí bem, não voltei a entrar, e esse é que foi o erro. Mas o erro maior, porque já me tinha acontecido no passado, é não entrar porque então eu sei, vamos supor, nos 80 e ela agora está nos 90, agora vou esperar que ela volte aos 80. Esse é que é o erro. Porquê? Porque elas não param de subir e isso pode acontecer o mesmo a nós, né? Já agora vamos ver como é que está aqui a meta para vocês verem. Ela agora não deve estar a mexer muito, mas a questão é vocês veem, né? Eu saí aqui assim algures, ela fez esta vela, subiu e depois fez um gap up e nunca mais cá voltou. Pode acontecer, pode não acontecer, na nós estejam só atentos a isso, porque para já não há gap nenhuma, não é um gap up,
mas o significado é o mesmo. A resistência está aqui, rompendo, provavelmente a moving average nos 408 e depois começar a olhar lá para cima. CTTs continua a sua fase de consolidação à espera de resultados, por isso nada a acrescentar. Jerónimo Martins apresentou os resultados. Foi hoje? Os resultados foi. Earnings per share, não se esqueçam. A earnings per share é os ganhos por ação, são lucros mesmo. Não é vendas por ação. É bem acima daquilo que se esperava. E dizem este não ganham dinheiro. Enfim, teve bastante alta e depois consolidou. Para já a parte que devem estar atentos a que está a fazer uma bull flag. Essas bull flags por norma resolvem para cima. Fez o martelo, se tivesse continuidade provavelmente seria a zona para entrar, que era romper o máximo do martelo. Havendo amanhã uma abertura, eu acredito que se o mercado americano fechar como está neste momento, a subir com força, são as tecnológicas que estão a subir, não se esqueçam, mas temos alguns sinais, eu por acaso não sei, é Walmart, como é que está? É WMT? É. Também está a fazer, teve uma subida forte, às 9h30, depois tem estado a consolidar, ou seja, na abertura subiu com força, tem estado a consolidar. À partida as coisas são para continuar, é só isso que eu tenho a acrescentar. De resto, no longo prazo deve vir aqui esta parte superior, sabendo que antes disso vai ter resistência aqui nos 23,20. A Sonai deve estar à espera, vou ter aqui um dia os resultados e não falta muito. Não sei porque é que não mexeu hoje. Devia ter sido contagiada por norma, é isso que acontece. Foi esse o motivo de eu ter saído da Shopify, né? A Amazon. E não se esqueça, quando o retalho vende mais, né? Quando existe aquela perspectiva de vender mais, etc., o retalho sobe. E se o retalho sobe e aquela que é o back-office das vendas do retalho não sobe, nós perguntamos o que é que se passa. Pode não significar muito, mas para já não está a demonstrar grande força. No entanto, a sequência continua a ser de subida. As papeleiras continuam quietas. Está a fazer um bom ponto para começarmos a acompanhar a tal inversão, não é? Vamos lá ver. Ainda não. Eu digo ainda não por causa disto. Rompe, vem aqui. Vocês dizem, mas ainda são 8 pontos, mais ou menos. 8 pontos são 2%, mas tem aqui resistência. Depois tem aqui outra resistência. E nós já estamos a falar de mais ou menos 3%. Depois pode consolidar. E é aqui que nós começamos a ver o movimento. Se fizesse isto, era o ideal. Para já, a tendência continua a ser de queda, apesar de termos rompido este pivô. Portanto, atentos quem acha que é o momento delas subirem. Já sabe, o pivô está aqui, é 1%. Esta é a primeira resistência que vão ter, a seguinte está aqui, então é praticamente 1 para 1, não é? Até aqui já não. Até aqui, se esta é a perspectiva, é 1 para 3. Pelo que acho que está num ponto interessante. Aquela que estava com melhor aspecto ainda era a Navigator, mas hoje acabou por fechar na parte inferior. No final não significa muito, significa que hoje houve mais um flush e provavelmente aqueles que andavam a ser resilientes aqui venderam a perder. O ponto é o mesmo. Eu continuo a achar que apesar de estarmos a fazer mínimos cada vez mais baixos, hoje não fizemos. E esse é um aspecto positivo. Portanto, acompanhem. Vai ter resultados em breve, mas acompanhem. A Motengil hoje fez uma pausa, mas acabou por assustar muita gente, de certeza. Voltou à zona de suporte. Não chegou a tocar na moving average, mas para já nada de alarmante. Quer dizer, estes flashes são sempre alarmantes, né? Vocês veem, por isso é que eu digo, quem quer gerir de forma apertada, olha para a moving average e diz, saí fora, ela furou a moving average, mais uma folguinha, furou o pivô, eu tenho que sair. Saí, depois fico à espera do momento para entrar. Se tivessem saído aqui, entravam aqui. Porquê? Porque rompeu a vela a seguinte, começou a romper e vocês, ok, vou ter que entrar. Quem não quer
a estar a fazer entradas e saídas. Como é óbvio, ficou a segurar o bebé porque viu, então vamos outra vez à zona de suporte e se fura. Porque pode acontecer. Para já, nada de muito alarmante, ela é extremamente volátil, fazer o quê, né? Para já, aquilo que eu vos digo é a consolidação desta subida, tivemos uma forte queda e agora estamos a tentar subir aos poucos. E a REN está quietinha, na zona de resistência, para já. Vai ter a apresentação dos resultados, é hoje? É hoje, vamos ver o que é que sai daí. Já agora, vemos aqui as notícias. Não, ninguém está a ter lucros astronómicos. Teve um lucro do primeiro trimestre o dobro daquilo que teve há um ano atrás. O dobro. O aumento dos custos energéticos, sem dúvida, deveu-se ao aumento de custos dos produtores ou dos distribuidores. A REN, não se esqueça, é responsável pela estrutura. Os earnings também melhorou, 20 milhões, 13 milhões. Não sei o que é isto, e as vendas totais basicamente aumentou em 30 milhões. Isto pode ter sido influenciado só pela inflação. Mas vamos ver, amanhã isto pode romper e vocês começam a olhar cá para cima. Ou pode vir cá para baixo e vem para aqui. 2,64. Em todo caso, 2,64 é um sítio errado para entrar? Não. Portanto, fiquem atentos. Estados Unidos. Vamos dar uma vista de olhos, porque eu confesso, eu não tive. Eu vi a abertura e fiquei por aí. E mediante a abertura comecei, vou arriscar porque eu não tinha tempo e depois isso eu perco o barco. É aquilo que se chama FOMO, não haja dúvidas. Mas fiz entradas, sem dúvida. Já agora vamos ver aquelas que eu fiz entradas. Fiz entradas na NIO. 7,73, comprei 1000 ações, ou seja, 7.000 e poucos euros, e 100, este mais elevado, é quase o equivalente daquilo que eu tinha na Shopify, na Enphase. Atenção, eu entrei nos 166, mas ela chegou a vir aos 164, 163. Portanto, não pensem, que excelente entrada. A entrada foi o que foi. Porque a minha lógica era esta. Existe uma forte possibilidade de, e vamos começar por essa parte, porque ensina-nos um pouco o que é um flash da apresentação dos resultados, né? E aquilo que nós vemos, eu vou usar a visão horária, que é a parte mais importante, é a visão horária. O que é que acontece? Existe o flash, elas recuperam ou não, mas existe um flash e depois andamos aqui durante um bocadinho. Agora, quando chegar à moving average, é que nós vamos ver a reação. E a reação pode ser igual a Tesla. Resistência cai. Hoje, a Tesla está a dar um sinal em que fiquem atentos. Fiquem atentos, porque não só rompemos o pivô, como estamos a consolidar acima da moving average. Isto para mim é importante. E foi, de certa forma, aquilo que, atenção, a primeira hora da Tesla foi isto, aqui, ela abriu com gap down, e foi a parte que eu disse a mim mesmo, eu acredito que este gap down da Tesla vai ser comprado, mas não quero entrar na Tesla porque ela depois pode chegar aqui e voltar cá para baixo, e sendo uma posição de mais longo prazo eu quero comprar mais abaixo, mas uma das coisas que, mesmo que corra mal, porque pode acontecer isto, pode acontecer esta parte, vir à moving average a 50, romper este máximo, eu fazer a minha entrada nos 160 e ela depois voltar aqui e voltar para cima. Isto é o pior cenário, mas a resultar no mesmo fecho da gap. A parte que pode correr mal é eu não sou apologista de olhar cá para baixo, porque eu não sei onde é que eu vi no Discord, alguém disse, e temos que respeitar os posicionamentos. 110 entraria na Tesla, nesta zona de proteção. Se ela chegar aqui, eu sentia medo, eu não entrava aqui, porque tem isto tudo de gaps. E como é óbvio, podemos vir muito mais abaixo. Mas a grande questão é, nunca se entrou, né? E por isso é que eu digo,
entrar nas consolidações é o ideal, mas gap down na apresentação de resultados. Como é que nós fazemos posicionamentos? Que era isso que estávamos a ver pela Moving Average, ok? Se vocês olharem para esta, a Netflix foi há muito tempo, mas aqui fez a subida. Onde é que a Netflix? Onde é que a Netflix apresentou aqui resultados que deu um trambolhão astronómico? Não sei. Vou ter que meter a visão diária e depois procurar por datas. É justo. Que eu já ia, já não sei aonde, né? Aqui. Podemos dizer, foi o início do bear market. Em abril já não era bem o início do bear market, mas pós-guerra, isto pode acontecer, não é? A questão é, quem quer longo prazo procura a consolidação. A consolidação em si, né? Na Netflix era isto tudo. Isto era a consolidação. Mas vejam depois o que aconteceu. Depois consolidou novamente, e depois rebentou, e ia fazer aqui mais uma consolidação, mas sempre a subir. E para já temos sinais mistos, não é? Porquê? Porque aquilo que nós vemos é que rompeu, falhou, rompeu, falhou. É extremamente difícil entrar assim de olhos fechados, por isso cuidado, é só isso que eu digo. Eu entrei, o risco é meu, neste momento esta é a zona de suporte, tem aqui uma zona de suporte mais forte nos 150, até aos 190 eu acredito que ela no mínimo vai no curto prazo, 220 é normalmente por onde ela gosta de andar, mas até mesmo até aos 200 são que é 20% mais coisa, menos coisa, até aqui aos 190 são 15, mais ou menos 20%. Não quer dizer que eu fique nela para sempre, a última vez eu entrei também nos 180, salvo erro, saí a ganhar 10% nos 200 e ela depois voou. Mas é só para vos dar uma explicação. De resto, Rivian está a subir, aquela que está a subir mais até é a Lucid. Não rompemos a tendência na visão diária. A tendência continua a ser de queda. Já na visão horária começamos a criar a tal estrutura de romper. Porquê? Porque rompemos o pivô, a zona de resistência. Fizemos um mínimo mais elevado e depois tivemos a confirmação. Para já as coisas estão interessantes. No limite podemos voltar aqui aos 12,40, mas de resto temos que começar a olhar lá para cima. A Lucid, eu não sei o que é que se passa. Ontem fez isto e depois consolidou e hoje fez isto. Não há notícias nenhumas. Aliás, uma das coisas que ontem aparecia aqui nas notícias era que eles estão a testar o novo SUV que eles estão a desenvolver, e eu digo assim, caramba, a Lucid, que tem um sedã, né, é um carro bom, não é isso que está em causa, mas tem um carro, não consegue produzir unidades suficientes e o mercado fica excitado, suficientes para as expectativas, porque encomendas as têm. Mas o mercado fica excitado porque eles têm um novo modelo, isso só lhes vai duplicar o problema que eles têm, não é? Mas lá voltamos nós para a zona de ruído, né? Vamos ver. Eu sinceramente eu vi isto acontecer, eu nunca me posicionei nela. Porquê? Porque eu já tenho uma exposição muito elevada à Lucid, entrei mais ou menos aqui assim nos 8, se eu não estou equivocado. Holdings, né? Lucid. Disse que entrava e que ficava longo, foi nos 8,05, mas já tive muito positivo nisto, muito, 5% mais ou menos, e depois fiquei extremamente negativo. A minha ideia é, quando a tendência começar a inverter, aí sim,
começar a posicionar, a baixar o meu custo médio, porque é um custo médio elevado, de certa forma. Vocês veem 14,65 para o ponto que nós estamos, seria basicamente aumentar a 50% mais. Portanto, mas esses 50% não se esqueçam, esses 50% basicamente mete-me só break-even. A QuantumScape apresentou resultados, não há coisa mais ridícula em termos de movimento, estamos na visão horária do que isto, né? Ahm, Abriu com gap up, não sei porquê, foi lá acima, voltou cá para baixo, voltou cá para cima inside bar, novo máximo, volta cá para baixo. É a volatilidade do costume. Outra que tem estado a subir bastante é a Sophie. Eu não vi notícia nenhuma, nem há aqui nada. Tem um volume astronómico. Por isso, se vocês souberem o que é que foi, partilhem, porque fez um gap up e foi. E o volume é astronómico, para vocês terem uma noção. Este é o volume. Não se esqueça, estamos a 1 hora. Bateu o volume aqui de 24 de agosto. Isto não significa que ela vá subir, né? Mas cria um ponto de referência. Porquê? Porque temos muita concentração de volume aqui. Não sei, simplesmente arrancou. O resto das fintechs estão mais ou menos, mas não estão a acompanhar. Vocês olham para a Farm, subiu, caiu, subiu, está a consolidar, está a começar a fazer aquele ponto de interesse, mas é aquilo que eu vos digo, a maior parte delas, e se vocês olharem para o Russell, a maior parte delas está a reagir ao índice. O índice não passou a resistência. Isto foi o trambolhão de ontem, isto é o movimento de hoje. No final, daqui a um dia, vocês veem, no final, não tem nada especial. É uma inside bar. Literalmente, isto é uma inside bar. Vocês olham para as tecnológicas? Sim. Mas fomos até à resistência. Olham para o Standard & Poor's? Sim. Estamos a chegar à resistência. Mas o Russell não. E tem muito espaço para subir. Por isso, estejam atentos às small caps. Em termos de small caps, existem várias. Eu confesso que eu não vos vou dar indicação de nenhuma por um motivo. É que elas podem vos fazer perder muito dinheiro. Porque as small caps é isso mesmo. É o que é. A grande questão que vocês devem se agarrar é, se comprarem empresas com qualidade, vocês podem dar uma folga maior. Se não comprarem empresas com qualidade, aquilo que eu vos digo é apertem, né? Vocês olham para a Plug Power e dizem assim, olha, quando ela começar a inverter esta tendência de queda, ela vai recuperar que nem uma doida. Aqui ela recuperou. Se vocês tivessem se posicionado aqui e não tivessem saído imediatamente, o que é que vos acontecia? Tinham este trambolhão todo. Este trambolhão aqui, basicamente, veio até ao Golden Pocket dos 168 de retracement. Depois fizemos uma recuperação brutal. Criámos divergências na visão diária. Vejam o RSI a subir e o preço a descer. Agora, vamos passar para aqui e ver. Ainda falta um bocadinho. Mas pode nem sequer cá vir. Pode fazer o mesmo tipo de movimento. Aquilo que eu vos digo é, esperem pela consolidação, esperem por um sinal. Esse sinal aparecerá muito provavelmente aqui nos 9,89, limite 10,42, e depois faço uma viagem até esta zona, pelo menos. São 40%. É aquilo que eu acho que devem estar atentos. De resto, confesso, é volátil demais. Nós podemos passar aqui por algumas e eu digo-vos, é volátil demais. O Bank of America está a recuperar a resistência, ou seja, amanhã podemos ter o tal breakout. A Oxy está a fazer pausa, a Exxon está a fazer pausa, não perdeu, está mais forte que a Galp, é um facto. United Airlines, depois da apresentação dos resultados, subiu, fechou a gap imediatamente, veio até à zona de suporte, não é assim muito bom. Eu creio que a United Airlines vai apresentar resultados hoje, ou amanhã, ou já apresentou. Esta não dá prejuízo, que é raro nas aéreas.
bateu a expectativa, as vendas falhou ligeiramente e basicamente veio até, quer dizer, não conseguiu romper a tendência. E por isso é que eu digo, depende muito do outlook, depende muito da movimentação de preço. Existem cotadas que podemos acreditar, esta pode ser uma delas. E ela está interessante em termos de estrutura e posicionamento, porque estamos sempre a cair, estamos a fazer uma pausa, neste momento a amplitude não é assim muito elevada, de resto não tem assim, daquilo que eu tenho visto não tem assim, a Southwest, que é voos internos, é um trambolhão, todas elas é muito típico apresentarem prejuízos, atenção, e depois temos a Boeing, que também apresentou resultados. Se fala de uma startup, vocês olhem para a Boeing. Eu acho que ela nunca apresentou lucros. Pelo menos nunca nos últimos tempos. Negativo. 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 Ok, aqui foi positivo. Ou seja, dá um positivo uma vez e depois nunca mais. Não é uma startup, mas tem uma forte resistência aqui, rompendo esta zona. Começo a olhar aqui para os 230, são 15%, para quem se posicionar agora. Como é óbvio, a sequência é de mínimos mais elevados e temos máximo mais elevado, mas pode começar a fazer o tal triângulo, né? Ou seja, fazer esta parte assim e depois temos o breakout. Os triângulos, já vos disse, são mais neutros que tudo, mesmo o descendente ou ascendente. O melhor exemplo é a AMD e é a última que eu vou fazer a análise. A AMD e a Nvidia estão mais ou menos, como vocês podem ver, na mesma zona de consolidação, tirando a AMD que está muito mais fraca. Agora, a grande questão é, a AMD tinha aqui um triângulo. Isto era um triângulo. Vou dar aqui um bocadinho. Isto era o triângulo que eu estava a seguir. Era este o triângulo que eu estava a seguir. O que aconteceu? Rompeu para baixo. O que é que fizeram hoje? Fez balso porque ela foi até à Moving Average. Eu estava à espera que ela viesse aqui, confesso. Mas isto para já é só um bounce. Agora, a grande pergunta que se devem colocar é isto. Ela perdeu a linha de tendência? Vamos fazer assim. Esta linha de tendência que está aqui. Mais ou menos. O importante é que esteja tudo mais ou menos. Perdeu. A realidade é essa. Perdeu. Hoje voltou, mas perdeu-a. Pode ser uma armadilha, pode não ser. Vamos ver como é que ela reage nos próximos dias. Vai ter apresentação de resultados em breve, por isso, cuidado. A minha ideia era não ficar para a apresentação dos resultados neste momento. Vamos ver. Pode ser que sim. A realidade é essa. Pode ser que sim. De resto é isto. Bons negócios a todos e até amanhã.